Mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, provavelmente já tem uma ideia de como os anjos são, certo? São aquelas seres celestiais elegantes com longos mantos brancos, asas graciosas como as de um cisne e talvez até um halo brilhante na cabeça. Também sabemos como são os anjinhos ou querubins, aqueles bebês fofinhos e rechonchudos segurando um arco e flecha, como você vê em cartões de Dia dos Namorados. Só que, na verdade, os anjos não parecem exatamente com isso. De acordo com a Bíblia, os anjos são bem diferentes, e é isso que vamos descobrir juntos. Essas abominações horripilantes que mencionaram parecem ter saído de um livro do H.P. Lovecraft, não é mesmo? Mas a verdade é que elas não têm muito a ver com a Bíblia. Então, o que são essas coisas estranhas? Por que elas têm essa aparência? E como é que acabamos entendendo os anjos tão errados? Prepare-se, porque vamos mergulhar. Tudo começa no Antigo Testamento. A palavra anjo vem do grego angelos, que originalmente vem da palavra hebraica malak, que significa algo como mensageiro. Esses missionários aparecem várias vezes no Antigo Testamento. Eles levam mensagens de Deus do céu para a terra e, às vezes, agem em nome dele. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar. Então, vamos recapitular. Anjos não são exatamente como os retratamos com suas asinhas e auréolas. Eles são embarcados celestiais que aparecem nas histórias antigas da Bíblia, transmitindo recados importantes de Deus. E acredite, essas histórias são cheias de reviravoltas emocionantes e acontecimentos incríveis. Agora que você sabe como os anjos realmente são, que tal explorarmos mais essas histórias emocionantes juntos? Tenho certeza de que você vai adorar descobrir mais sobre essas transportadoras celestiais e suas missões empolgantes. Vamos embarcar nessa jornada fascinante pela Bíblia e desvendar os segredos dos verdadeiros anjos. Imagine só, uma única entidade que, sozinha, derrotou 1.185 soldados assírios em uma única noite. Quando aparecem na Bíblia, são descritos como tendo asas. Na verdade, eles se parecem com pessoas comuns nos textos bíblicos posteriores, como em Daniel. Alguns até têm nomes, como Gabriel, Rafael e Miguel. Essas histórias estão soando familiares, não é mesmo? Mas calma, eles não são exatamente aqueles horrores assustadores que vimos antes. Os anjos conhecidos como Malak não são os únicos seres celestiais mencionados na Bíblia. Existe toda uma hierarquia deles, e dependendo de quem você perguntar, esses anjos humanoides clássicos estão bem lá embaixo na escada. Lá na Idade Média, um estudioso judeu conhecido como Maimônides elaborou uma hierarquia dos anjos. E, se dermos uma olhada, os anjos humanoides clássicos, os Malak, estão lá embaixo, mas não tão baixo quanto os querubins. Esqueça aqueles anjinhos gorduchos de asas. De acordo com a Bíblia, os querubins são uma mistura de humano com animal. A primeira vez que ouvimos falar deles é no livro de Gênesis, logo após Adão e Eva serem expulsos do Jardim do Éden. A função deles é proteger o jardim e impedir que os seres humanos se aproximem. Nossa melhor descrição dos querubins vem do livro de Ezequiel. A visão profunda de Ezequiel descreve seres vivos, mas esses seres mais tarde são identificados como querubins no capítulo 10. Ele descreve assim: no meio deles parecia haver 4 seres viventes. Essa era a aparência deles. Eram semelhantes a seres humanos, cada um com 4 rostos e 4 asas. Tinham pernas retas, e as solas dos seus pés eram como as de um bezerro, e brilhavam como bronze polido. Por baixo das asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Uau! Que cena intrigante! Portanto, agora você sabe que os anjos na Bíblia são mais do que simplesmente aqueles seres alados comuns que imaginamos. Eles formam uma hierarquia celestial, e até os querubins, com sua aparência única, têm um papel importante. Essas histórias bíblicas são repletas de visões fascinantes e seres misteriosos que nos fazem mergulhar em um mundo cheio de maravilhas e enigmas. Que emocionante é explorar os segredos das Escrituras e descobrir as surpresas que elas nos reservam. Cada um deles se movia direto à frente, sem virar enquanto se moviam. Quanto à aparência de seus rostos, os 4 tinham o rosto de um ser humano, o rosto de um leão à direita, o rosto de um boi à esquerda e o rosto de uma águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas acima deles. Cada criatura tinha 2 asas.
e 2 asas de uma tocavam as asas de outra, enquanto outras 2 cobriam seus corpos. Cada um se movia direto à frente, para onde o espírito os levasse, sem virar conforme avançavam. No meio das criaturas vivas, havia algo que parecia brasas de fogo ardente, como tochas, movendo-se para lá e para cá entre as criaturas vivas. O fogo era brilhante, e relâmpagos saíam do fogo. As criaturas vivas se moviam rapidamente, como um flash de relâmpago. Os querubins não têm a aparência comum dos anjos que você imagina. Em vez disso, se assemelham mais às criaturas míticas da antiga Mesopotâmia, especialmente o Iamazu babilônico, que tem as asas de uma águia, o corpo de um leão e a cabeça de um rei. Eles atuavam como guardiões de lugares sagrados, como templos, palácios ou paredes da cidade, desempenhando um papel semelhante ao dos querubins bíblicos. Se parecem com o primo egípcio deles, a esfinge, ou o grifo hitita. Muitos acreditavam que esses anjos bíblicos eram descendentes dessas criaturas mitológicas da Mesopotâmia. Havendo uma grande troca cultural, surgiram tipos semelhantes de criaturas míticas em diversas regiões. Os querubins e, posteriormente, o cristianismo podem ter sido influenciados por mitos gregos e romanos, tomando emprestadas as formas de Cupido ou Plutão. Subindo na lista, encontramos os serafins. Eles têm 6 asas, 2 para voar, outra dupla para cobrir o rosto do anjo e o terceiro par para cobrir seus pés. São descritos no livro de Isaías da seguinte forma: serafins estavam ao seu serviço, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Na teologia cristã medieval, os serafins são o mais alto coro da hierarquia angelical. E assim, essa emocionante jornada pelo mundo dos anjos continua, revelando seres místicos e fascinantes que desempenham papéis variados nas histórias e crenças das antigas escrituras. Eles são os guardiões do trono de Deus, sempre cantando continuamente Santo, Santo, Santo todos os dias. Assim são os serafins. As rodas são seres destinados a carregar o trono de Deus, tornando-as alguns dos seres mais sagrados e certamente mais estranhos da Bíblia. Mas de onde vêm essas rodas? Bem, ninguém realmente sabe. Algumas teorias conspiratórias acreditam que Ezequiel está descrevendo um OVNI devido à sua forma estranha e movimento. Ou talvez, considerando que tudo isso acontece em uma visão alucinante, possa ser fruto do profeta consumindo alguma planta psicodélica. Estudiosos mais tradicionais interpretam as rodas de forma metafórica, como uma representação da incompreensibilidade de Deus, ou alguma outra interpretação muitas vezes elaborada. No entanto, no final das contas, ninguém realmente sabe muito mais sobre as rodas. Elas nunca são mencionadas em nenhum outro lugar. Há alguma confusão sobre se essas abominações arcanas conhecidas como querubins, serafins ou ofanins são realmente anjos. Talvez seres celestiais seja uma descrição melhor deles. Seja como for, a visão do paraíso na Bíblia não é apenas o domínio exclusivo dos belos humanoides alados. Se o paraíso realmente existir, é bem possível que você passe uma eternidade literal ao lado dessas monstruosidades aladas. E assim, chegamos ao fim deste vídeo. Espero que tenha gostado deste mergulho nas origens peculiares dos anjos. Se quiser mais conteúdo assim, curta, comente e, principalmente, inscreva-se neste canal